Nós estamos aqui mais uma vez com alegria, dando continuidade às formações através desse meu canal do YouTube. E o tema de hoje é um tema importante para a liturgia e para a nossa vida de fé. São os lecionários na liturgia do rito romano latino, que é o nosso rito do Ocidente, nosso rito católico do Ocidente. A gente sabe que o Concílio Vaticano II, ele pediu no documento que se chama Sacrosanto Concílio, que a palavra de Deus fosse entregue ao povo de maneira mais alargada, que eles todos tivessem acesso a essa palavra, pelo menos na duração de 1 ano ou dos evangelhos no ciclo maior, como a igreja dividiu em 3 anos. E eu pensei em a gente falar um pouco sobre esses lecionários. Lecionários quer dizer o livro das lições bíblicas. A gente sabe que a palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, porque lá estão as profecias sobre Jesus, lá está a palavra do próprio Jesus no Evangelho e as reflexões do Evangelho de Jesus nos outros livros do Novo Testamento. Então, nós temos na nossa liturgia do rito romano, latino, 4 lecionários. Antigamente, antes do concílio, eles não existiam, porque era tudo dentro do missal. O missal era chamado plenário, e claro, era bem maior, porque além das orações, que nós chamamos de eucologia, não é ecologia, é eucologia, por conta da raiz grega da palavra oração. E o missal era plenário porque, além das orações do padre, continha as lições, e o padre fazia tudo. Então, agora, o missal é só eucológico, só de orações do presidente da celebração, que é o sacerdote. E surgiram os lecionários, que são 4. O dominical, o nome já diz, para os domingos, o semanal, ou também chamado ferial, para os dias de semana, de segunda a sábado, o santoral, para as memórias, festas e solenidades dos santos, e o evangeliário, que é o que contém apenas os evangelhos, que se usa geralmente nas solenidades e nos domingos. O lecionário, só quem usa são os sacerdotes e os diáconos. Bem, o dominical é arrumado no ciclo de 3 leituras, de 3 anos, que nós chamamos ano A, B e C. O ano A é dedicado ao Evangelho de São Mateus, o B ao Evangelho de São Marcos, que é este ano que nós estamos, 2024, e o C, o ano C, é dedicado ao Evangelho de São Lucas. Aí vocês podem perguntar, e São João? São João não tem um ano litúrgico específico para ele, porque ele está sempre presente nos tempos fortes, tempo de Natal, tempo de Páscoa, Quaresma também no ano A, e aliás, sempre na Quaresma, os últimos 3 domingos e 2 domingos são sempre tirados também de São João. Então, os domingos, o esquema é este. Primeira leitura, salmo, que é sempre uma resposta à primeira leitura, por isso nós chamamos responsorial. Segunda leitura, que no tempo comum está um pouco solta do tema daquele domingo, e o Evangelho, conforme os anos que eu já expliquei. Então, a primeira leitura no tempo comum sempre tem um casamento temático com o Evangelho e, claro, com o Salmo, que é escolhido de propósito para responder aos apelos da leitura. Nos tempos fortes, essas 3 leituras casam direitinho. Já o semanal é outro esquema. O semanal, todo ano, volta às mesmas leituras. Agora só tem uma leitura, o Salmo, que responde aos apelos da primeira leitura, e o Evangelho feito de maneira contínua. Então aparece o Evangelho de João, aparece Lucas, aparece Marcos, aparece Mateus. E agora vamos ver o santoral. O santoral, como o nome já diz, né, tem as solenidades dos santos, aí o casamento é perfeito, a primeira leitura com o salmo correspondente, a segunda leitura e o Evangelho. A liturgia sempre privilegia, no caso dos santos, uma faceta de sua vida, observa se é um missionário, observa se é um doutor, se é um pastor, se é uma virgem, se é uma doutora da igreja,
se é um monge, se é um religioso, se é um mártir, se é apóstolo, né? E Nossa Senhora que preside as solenidades do santoral. Então, o santoral, quando é a memória, não é obrigatório usar este lecionário. Pode fazer a leitura contínua do lecionário semanal. Mas se a memória for bem ligada à paróquia, se for à casa religiosa, então aí é bom que fiquem as leituras mais próximas, né, da realidade do santo. As festas, sim. As festas, nós temos leitura para todas elas. A festa é um pouquinho em grau mais elevado do que a memória, porque nós temos o Glória. E as solenidades tem que ser usado no lecionário, tem o mesmo esquema dos domingos, 3 leituras. Primeira, salmo correspondente, que responde à primeira leitura, segunda leitura e evangelho. Então, as solenidades, o diferencial é que, além do canto do Glória, se diz o credo e é celebrada já na véspera, na parte da tarde da véspera. E, assim, se dividem a palavra, a Bíblia, que contém a palavra de Deus, em 3 anos litúrgicos para os domingos, né? O semanal, que sempre se repete, mas tem uma característica do semanal para as leituras, se tem ano par e ano ímpar, para poder apresentar mais ao povo de Deus a Bíblia. Então, este ano 2024, no semanal, a gente lê as leituras do ano par, com o seu salmo. O evangelho é o mesmo para todos os anos. Então, isso é que eu tinha de informar vocês hoje, para vocês terem mais amor à Sagrada Liturgia e saber como buscar a palavra de Deus ao longo do ano litúrgico. E peço a vocês que não esqueçam de dar o joinha, o like, de compartilhar com os amigos e também, se desejarem, comentar.